Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma quinta-feira com a nossa live Palavra de Mulher. E antes de qualquer coisa, na live da semana passada eu fiquei de contar para vocês o incidente que havia ocorrido durante a live e acabou que a live foi tão interativa que eu esqueci, mas apenas para dizer para vocês que aconteceu uma cena muito engraçada durante o momento que estávamos conversando, eu, minha mãe e minha irmã. O copo, do nada, que eu estava com água na mesa, caiu e aconteceu aquela cena bem inusitada e bem engraçada, né? Foi muito cômico. Quem viu ali a situação realmente foi muito engraçado. Então, eu tinha me comprometido de ter falado ao final e acabou que eu esqueci, né? Mas foi uma coisa bem, meio que sobrenatural mesmo, né? Eu não bati no copo, foi bem esquisito. Mas foi engraçado, passou e nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco, para bater o nosso papo da semana. Esse papo que tem nos feito tão bem, que tem preenchido, né, um pouquinho da nossa noite da quinta e que tem trazido sempre grandes conhecimento para todos nós, para todas nós. Então hoje o nosso bate-papo vai ser com a Marina Bragante, como eu havia falado semana passada. A Marina, ela é pré-candidata a vereadora em São Paulo. A Marina é chefe de gabinete da Marina Elô, que é deputada estadual em São Paulo também, e pela Rede Sustentabilidade. E Marina, mãe de trigêmeos, né? Por isso essa temática de hoje, que tem a ver com o cuidado, a importância da atenção com as mães. Então, com certeza hoje nós teremos mais uma grande noite de aprendizado e temos muito de compartilhar com a Marina Bragante. Boa noite, Boa Marina. noite, tudo bom? Tudo bem? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso te agradecer de todo o coração por ter aceitado o convite. Eu preciso dizer que a Marina eu conheço por meio do projeto Vamos Juntas na Política, que é um projeto idealizado pela nossa deputada federal, a Tabata Amaral, né? E que tem nos proporcionado, né, Marina, grandes ganhos, grandes trocas de Super. experiência. E eu preciso dizer para você que, mesmo não lhe conhecendo pessoalmente, mas por acompanhar a tua história, você tem se tornado para mim uma referência de aprendizado na maternidade, mas sobretudo nesse empoderamento de liderança feminina. Tá? Então, muito obrigada de todo coração. Eu daqui da Paraíba e você aí em São Paulo, mas estamos juntas nessa caminhada. Com certeza um dia nos encontraremos, Sim, até porque temos a grata satisfação de fazer parte do mesmo partido. exato. Né? Então, eu Posso te espero que contar um um dia segredo? possamos nos encontrar. Não, não, é Conta. uma história. É, antes da pandemia, né? Quando o mundo era outro, lá em Sim. fevereiro, assim, eu falei para meu marido: esse ano tem campanha, tá super. Eu venho de uma toada assim, de coisas fazendo loucamente, trabalhando loucamente, e falei para ele. Esse ano tem campanha e eu queria muito tirar uma semana para ficar eu e você só, porque acho que a gente tá, né, tem trigêmeos, é uma delícia, eu amo ser mãe, mas um tempo sozinho para namorar é muito bom também, né? E eu falei para Importante. ele, o lugar que eu quero conhecer no Brasil é a Paraíba. Não acredito. Juro por Deus, esse ano eu tô Olha uma que conexão coisa. com o seu estado que é muito maluca, assim, ela em vários momentos esse ano o estado da Paraíba apareceu na minha vida. Daí quando você falou, Marina, vem para lá, eu assim, super, eu tô muito emocionada. Pois vamos tomar isso como um sinal, né?
Super. Uma coisa eu lhe garanto, quando você vier à Paraíba, guia turística você já tem, Show. Super. Meu marido tá já bom? foi e ele ama João Pessoa, assim. Ele sempre fala de Ah, é? Pessoa e tudo, é. Ó, posso te falar uma Coisa coisa? Põe boa. a câmera um pouquinho mais pra cima que tá cortando a sua cabeça na metade. Porque quando eu Ah, entrei, tá deu uma... joia. Aí, boa. Pronto, melhorou? Pronto, então você Mostrar fica à a cara. vontade, tá? Fica à vontade, porque eu costumo dizer que aqui é um bate-papo e quem fala não sou eu, quem fala são as pessoas que eu convido, porque eu sei que nós temos muito a trocar e aprender. Super. Então fica à vontade aí, é por isso e para isso que eu gosto de também mandar aquele roteirinho com antecedência, que as pessoas ficam bem à vontade, tá Já bom? tô. Você falou uma coisa que a gente não se conhece pessoalmente, mas já tem uma relação assim. E eu acho que é muito verdade, é muito curioso isso da pandemia, né? Que de alguma forma ela afastou a gente fisicamente, mas acabou unindo pessoas que moram longe, porque agora tanto faz eu falar com você ou com uma amiga que mora aqui do lado, né? A gente tem o mesmo formato de, enfim, de conexão e isso faz muito mais, fica mais fácil a gente falar com pessoas de distância, tipo, que estão longe. É verdade, Então, é verdade. Nos um dá uma ganho certa apropriação, né? super. Super. Eu tenho uma amiga que foi morar na Austrália, e daí toda vez agora que a gente se encontra, as amigas, que normalmente a gente fazia, a gente jantava, toda vez agora ela pode participar. Ela falou, tô amando isso, que eu tô sempre com vocês. E a gente também, né? Tem seus ganhos, No Vamos é Juntas, a gente verdade. encontrou um jeito de se encontrar todo domingo, a cada 15 dias, um domingo A pela cada 15 manhã, dias. de um jeito que conecta, sei lá, pessoas de todo o Brasil. É muito legal essa. É Uma verdade. E algumas pequena tomando parte. café, algumas levantando da cama, outras no carro, mas todo mundo se conectando, né? Super. Tem sido muito, muito boa a experiência, muito mesmo. Também acho bem incrível. Fala aí pra gente, Marina, tua experiência de maternância e de maternidade. Eu sei que seu currículo é vasto, Eu a gente amo vai chegar nele falar sobre depois. isso. Eu achei linda a live que você fez com a Marina Elô, né? Vocês fizeram uma live falando justamente Ai, sobre essa questão da maternidade, achei lindo. E aí, por isso que também me despertou, eu disse, eu acho que não vai ser um tema tão, vamos dizer assim, errado, né? Vai ser um tema bem propício. E eu tenho dito para as pessoas, a gente tem feito uma série de lives nessas últimas semanas, onde a gente tem tratado de públicos específicos. Nós falamos da atenção com as crianças e adolescentes, com os idosos, né? E eu conversava aqui em casa com a minha esposa e com as pessoas da minha família, e eu acredito que as mães também são pessoas, vamos dizer que é um público ou uma classe que precisa realmente de uma atenção. E nós temos visto, né, inclusive estatisticamente a gente sabe que a mulher pós-pandemia e a mulher que tem filhos, ela está extremamente mais sobrecarregada. Então, por isso eu achei tão importante a gente, tem ações que a gente não pode jogar para debaixo do tapete. E aqui eu não quero, de forma alguma, desmerecer os pais, né? Todo o meu respeito à função e ao papel de cada pai, Inclusive, estamos chegando mas a gente perto do dia sabe deles, né? justamente. Então, longe de nós ou de mim aqui, tirar o que lhes cabe, o respeito, vamos dizer assim, a devida honra que lhes cabe. Mas, nesse momento, realmente, eu sinto que a maternidade ela tem trazido desafios, né? Então, por isso que me despertou essa vontade de conversar. Super. Acho que a maternidade ela já é um desafio, né? Porque, de alguma forma, na nossa sociedade, ainda, e infelizmente, porque eu acho que vai mudar e já está mudando, a responsabilidade pelos filhos ficou muito nos braços e no colo e na cabeça e no coração das mulheres, né? Então, a gente tem visto com muita frequência mulheres que se desdobram em 15 para dar conta dos filhos, da casa, do trabalho, do marido, de si própria, das suas amigas. E isso é uma delícia para muitas pessoas, mas pesa, né? Pesa. No final das contas, eu, por exemplo, que amo os meus filhos muito, 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 e tô achando um super privilégio poder ficar com eles nessa pandemia, porque em nenhuma outra situação na minha vida eu ficaria tanto tempo tão próxima deles. E o que é bom para ele, o que é bom para eles e o que é bom para mim. Mas à noite, quando eu caio na cama, eu tô exausta. Eu tô assim,
esgotada, não tem mais um fio de energia, sabe? Isso que em casa, meu marido acabou de entrar, e vou falar, porque isso na minha casa eu tenho um marido que é muito diferente do que a gente costuma ver entre os maridos, assim. Ele é um pai que fica... ele não tá podendo trabalhar, né? Ele é fisioterapeuta. E daí o consultório tá fechado. Então, e eu tô trabalhando em casa. Então, ele fica muito tempo com as crianças, mas mesmo assim tem uma coisa de quando as crianças me veem, elas querem colo, elas começam a chorar, elas ficam no meu colo, tal. Então, que é uma delícia, mas que é energia que se você põe em alguma coisa, né? E isso eu tô falando do lugar de uma pessoa que tem muitos privilégios. Quando a gente para pensar na quantidade de experiências e diferenças na maternidade que a gente tem no nosso país, né? Desde uma mãe que não tem dinheiro para comprar comida para os seus filhos, a mãe que tinha dinheiro e perdeu o emprego e está tentando se reorganizar, é, uma mãe que não tem nenhuma pessoa na rede de apoio dela e que, portanto, é ela 100% do tempo tentando se desdobrar entre o filho, a filha e o trabalho. São muitas maternidades, né? Acho que isso é muito importante da gente ter claro, assim. Não dá para falar a maternidade ou a maternidade. Não, porque cada uma de nós tem uma experiência singular com as suas crianças, ou com uma criança só, ou com três, ou sei lá eu, mas também no tanto de desigualdade que a gente tem no nosso país, tem muitas experiências diferentes de ser mãe, né? E acho que a pandemia só escancara isso, assim como ela tem feito com muitas outras desigualdades, que é jogar na cara de todo mundo e falar, ó, não tá funcionando do jeito que a gente está fazendo no nosso país. É preciso repensar muitas coisas. E daí arrisco a dizer que eu e você estamos entrando na vida política exatamente porque a gente quer contribuir para essas mudanças, né? É verdade, com certeza. Acho que se a gente for olhar em especial para a pandemia, a gente teve muitos momentos. E daí, de novo, só para deixar claro, estou falando de um recorte de mães e não de todas as mães. E acho que a gente, se tiver gente que quer perguntar de outros tipos de maternagem, a gente pode tentar fazer o exercício de entender, imaginar, conectar um pouco dos dados e das evidências que a gente tem visto. Mas o que aconteceu no começo da pandemia foi a gente se trancou dentro de casa e teve que se readequar drasticamente, né? Como é que a gente cuidava da casa, saía para o trabalho e sair para o trabalho. Na vida antes da pandemia, várias vezes a gente falou assim, ai, tem que ir para o trabalho, mas é uma delícia ir para o trabalho, para quem gosta de trabalhar, né? Assim, tem um... Não sei, eu fico pensando que tinha um momento que para mim era muito, muito, muito importante, que era o momento que eu entrava no meu carro e ficava sozinha. E eu moro em São Paulo, né? Então tinha muito trânsito. Então eu ficava tipo 30, 40 minutos, só eu. Só eu. Tipo, faz, sei lá, uns 150 dias que eu não tenho isso. Hoje em dia eu vou no banheiro e tem tipo uma coletiva de imprensa no banheiro comigo, porque os três entram comigo no banheiro. Fica ali na porta, de Tá guarda. dentro, eles não deixam eu fechar a porta. Eles, tipo, mamãe, entram. Tá? E esse momento de estar Eles já estão com quantos anos? Qual a idade? eles vão fazer 2 anos em outubro. Então eles estão com 21 Tá. meses, 1 ano e 9 meses, assim, que é uma delícia, né? Porque É uma nesse fase. momento da pandemia, eles cresceram muito, eles andaram muito melhor. Antes eles andavam, agora eles conseguem correr bem fofo, mas conseguem correr. No começo da pandemia, eles falavam, mamãe, papai, uma outra coisinha. E agora eles falam um monte de coisa, assim, fazem umas tiradinhas. Você fala assim, mas onde você aprendeu isso, sabe? Criança é muito incrível, né? Quando você investe, o retorno é muito imediato, assim, é Imediato, é verdade. muito rápido, né? Que é uma das É coisas verdade. que você falou da Marina Elô, que eu estou trabalhando como chefe de gabinete, é uma das coisas que é a prioridade do mandato dela e das minhas pautas de pré-campanha, que é investir na primeira infância. Porque, de fato, quando a gente fala do investimento na primeira infância, a gente está falando de um investimento
que é comprovado o melhor investimento público que a gente pode fazer com o recurso, porque a cada um é em dólar o estudo, né? Mas então a cada $1 que você investe na criança, você salva $7. Nenhum outro investimento te dá esse retorno, né? Porque quando você É cuida da verdade. criança e cuidar significa conversar e falar como a gente está conversando, né? Não ficar gugu dadá e falar errado, mas É, falar as palavras, apresentar para ela a beleza do português, no nosso caso, né? Nas outras línguas, sim. as delas, mas no nosso caso, tipo, a beleza do português, as possibilidades da vida, investir na relação, no cuidado, no amor, na relação de segurança. Então, é muito importante a gente cuidar das nossas crianças. A gente tem umas perguntas aí, né? Tem. Começamos com uma lá em cima que tem sido, qual tem sido a melhor parte da pandemia? E depois é mais Maísa Diniz, né? Maísa Diniz Lima. Ela pergunta qual é a melhor parte da pandemia. Uhum. Depois, como podemos garantir um orçamento para creches, né? Qual tem sido Isso a sua você está falando melhor? assim, Qual é a sua melhor parte da oi? pandemia? Olha, a melhor parte da pandemia, sinceramente, para mim tem sido essa exigência da autodescoberta, né? E quando eu falo da autodescoberta, é porque dentro das nossas casas a gente tem que entrar dentro de nós, dentro da nossa família, dentro das nossas realidades, dentro de coisas que no dia a dia do trabalho a gente não tinha tempo de se aperceber. E aí, com essa pandemia, vamos dizer assim, nenhum lixo está ficando debaixo do tapete. A gente está conseguindo colocar tudo para fora e, para mim, isso tem sido muito bom. Né? Para mim, tem sido a melhor parte. Então, quando é tristeza mesmo, quando é alegria. E o bom tem sido realmente a gente ter essa oportunidade de cada vez mais esse autoconhecimento, o conhecimento mais profundo com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco. Para mim, isso tem sido uma parte muito importante. Só antes de você responder as perguntas, você falava aí na questão do investimento da primeira infância, e para mim, essa também é uma bandeira muitíssimo importante, porque eu trabalhei por mais de 10 anos, enquanto pedagoga, como professora dessa faixa etária de 2 anos de idade. Então, eu costumo dizer que eu tinha crianças, alunos que mamavam e que eram meus alunos. E assim, eu via o quanto, e eu vejo o quanto é importante essa aprendizagem da primeira infância. O quanto nós podemos gerar seres humanos melhores, mais evoluídos, quando a gente investe justamente nessa fase da primeira infância. Então, eu fiquei feliz com sua partilha aí, porque eu também comungo dessa mesma ideia. Ótimo. Qual que tem sido a melhor parte da pandemia? Diria que tá difícil achar a melhor parte, né? Porque são tantas partes ruins, assim, é tão dolorido estar nesse processo e entender tudo que as pessoas estão passando e repensar o que vai ser da nossa vida, como é que a gente vai atuar. O meu marido tá sem trabalhar, então como é que a gente reorganiza financeiramente aqui em casa? E eu vou ter que deixar de trabalhar daqui a 15 dias, vou ficar desempregada. Então, tem muito desafio, né? Nós duas. A pandemia tem sido muito intensa. E acho que tem uma parte que diz respeito um pouco a essa história que a gente estava falando do privilégio, que é poder ficar em casa com os meus filhos. Para mim, definitivamente, essa é a melhor parte da pandemia, assim, poder estar perto deles, ver eles crescerem, ensinar coisa para eles, ou durante o almoço, porque quando eu trabalhava, quando a gente estava na Lesp fisicamente, assim, o almoço era com os meus amigos de trabalho, e eu adoro eles. Mas poder almoçar com os meus filhos e depois fazer um soninho assim, sabe? Fazer uma reunião com eles no meu colo, assim, é muito, Eu é acredito. muito especial, assim. E de fato, para mim, essa beleza de poder estar perto e vendo eles descobrirem a vida, né? É muito legal. A gente de vez em quando sai para dar uma volta no quarteirão, assim, que é muito lindo dar uma volta no quarteirão. E é dar uma volta no quarteirão, não é que a gente está fazendo assim, um mega passeio. Mas Sim. ver eles sabendo onde tem cada um dos cachorros, aonde tem pedra, o cocô, a água, a planta, a árvore. Quando é É uma meio descoberta de mundo, né? super. É muito lindo, assim, ver o mundo que a gente vive, ou reviver o mundo que a gente vive pelo olhar dos filhos, vai dando uma beleza pro dia a dia que é
sensacional, assim. E eu diria que, putz, acho que só por isso a gente aqui em casa tem conseguido passar por esse processo de pandemia com todas as dificuldades sem ficar mais adoecido mentalmente, né? Porque é uma provação, né? Ficar, se Isso. manter saudável. São muitas exigências, né? Muitas, muitas. Eu acho que o nosso mental, o nosso emocional nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia, porque são muitas exigências. Muitas. Enfim, acho que essa é a melhor. A outra pergunta é como podemos garantir um orçamento, né? Um maior orçamento para as creches. Seu ponto de vista. Acho que tem algumas coisas, né? Acho que uma é poder acompanhar as audiências públicas de discussão do orçamento como população e votar e garantir, e mostrar a prioridade que a população vê no movimento de angariar recursos para creches, que isso é um movimento que é importante, ainda que não seja decisivo, né? Não é garantir muita gente numa audiência pública que de fato garante o recurso para aquilo que as pessoas estavam lutando. Mas acho que isso demonstra para a classe política o que a sociedade está querendo. Isso é uma coisa importante. A outra é ir trabalhando em cima de dados e evidências, daí junto com a imprensa, junto com a academia, junto com as organizações sociais, junto com vários dos atores e atrizes sociais que a gente tem, criando o entendimento do porquê que a creche é importante. Ela é importante para a criança e ela é importante para a criança com muita qualidade, né? Não é qualquer creche de qualquer jeito, mas ela também é importante porque ela garante maior espaço para as mães irem para o mercado de trabalho e uma mulher se dando, eu ia falar se dando bem, mas se dando bem fica esquisito, né? Porque parece que é pejorativo. Mas não, uma mulher podendo exercer o potencial traz muito retorno para a família dela e para a sociedade, né? Tem vários estudos que comprovam que quando a gente, nós mulheres, estamos melhores, a gente carrega a família toda, o que não necessariamente acontece com os homens. Então, acho que tem aí um monte de diferentes formas para a gente poder ir fortalecendo a importância da creche para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. O que você acha? Eu acredito que é por aí mesmo o caminho, né? É preciso haver também, inclusive, uma reeducação de pensamento. Eu penso que também um parceiro importantíssimo que nós precisamos buscar nos municípios é o Conselho Tutelar, né? Eu digo porque eu trabalhei com rede pública e rede privada e trabalhei muitas vezes em parceria, embora eu estivesse como Secretaria de Educação, mas eu trabalhei em parceria com o Conselho Tutelar. E como eu via também que esse é um instrumento, uma ferramenta extremamente importante para a nossa sociedade, mas pouquíssimo, vamos dizer assim, não vou dizer valorizado, mas pouquíssimo instrumentalizada, tanto de material humano, Né? entende? E eu acredito que uma das formas também de investir, não só na creche, mas nessa primeira infância, é a gente colocar realmente o Conselho Tutelar no papel que ele cabe, né? Quando eu parei para ler realmente o que era, o que deveria ser o Conselho Tutelar para as famílias e para as escolas, eu disse, puxa vida, e como seria importante se realmente essas pessoas tivessem condições de dar esse suporte que o papel diz. Então, eu penso que uma parceria importante e o meu pensamento político é fortalecer o trabalho do Conselho Tutelar e não ser aquele órgão fiscalizador, né? Como muitas vezes a gente vê isso. Mas o órgão realmente não sei se aí na de Paraíba garantia tem de esse direitos. jeito. Não sei se aí na Paraíba tem esse jeito de falar que é tipo quando você dá uma bronca nos seus filhos, ou quando alguém tá dando bronca e fala, ixi, se o conselho tutelar me ver, vai vir me pegar. O conselho tutelar assumiu um Pronto, lugar. por aí. Assumiu não, né? A gente colocou o conselho tutelar no. Aí eu amo quando vocês no Nordeste falam pronto. Eu amo. Eu acho muito bom. A gente colocou o conselho tutelar num lugar que não é o dele, né? Da polícia, quase, assim, de ameaçador do vínculo familiar. E não é, ele efetivamente serve para priorizar e fortalecer esse vínculo, né? Se a gente conseguir trabalhar ele de outro lugar.
E eu pensei em uma outra forma de garantir mais recursos para a creche, uma forma muito importante, que acontecerá dia 15 de novembro, que é votar em gente que entende que creche é importante para a sociedade. Porque aí sim, se a É gente verdade. tiver, tanto no executivo quanto no legislativo, a compreensão da importância da creche, definitivamente tem um reforço para garantir mais recurso, né? É Hashtag fica a verdade. dica. Adorei. Fica a dica mesmo para todo mundo, em São Paulo e na Paraíba. Não, e no Olha, país inteiro. Marina, no país inteiro, extremamente importante. Me diz uma coisa, no teu olhar de autocuidado enquanto mãe, quais são? Você falou no começo, eu achei importante. Eu converso muito que eu não sou mãe biológica, mas eu tenho meus enteados e eu tenho sobrinhos. Eu sou mesmo, eu sei que eu sou uma mãe para cada um deles. E eu converso muito tanto com minha esposa quanto com minha irmã, que são mães biológicas. E a minha esposa, ela tem um pensamento, ela diz muito assim, olha, ser mãe não é essa maravilha toda. As pessoas só falam que é muito bom ser mãe, mas as pessoas esquecem que a mulher, quando ela se torna mãe, as pessoas esquecem que ela continua sendo mulher, né? Ela não deixou de ser mulher e passou a ser mãe. Então, eu queria ouvir de você, no teu ponto de vista, a respeito dessas necessidades, né? E é importante nós observarmos esse autocuidado com as mães, esse olhar, eu gosto de usar essa palavra empático, né? O que é que eu preciso respeitar numa mãe? Você falou algo que, para mim, é extremamente importante. Né? Às vezes a gente brinca aqui em casa dizendo que mãe não tira férias. Mãe não tira férias, mas mãe tem aquele momento que realmente ela precisa ficar só, né? A gente sabe que quando se tem filho, dependendo da faixa etária, cada um requer um cuidado necessário, uma atenção necessária. Mas a gente não pode ser, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra mesmo, hipócrita, de dizer que a mãe, porque é mãe, ela deixa de ser um ser humano que tem as suas necessidades individuais. Qual o teu olhar sobre isso, Marina? Eu sou um pouco fora da curva, assim. E eu tentei ser mãe durante muito tempo, né? Não é que eu engravidei assim. Eu fiquei tentando com meu marido muito tempo. A gente fez tratamento, não deu certo. Aí eu desisti de ser mãe e falei. As pessoas sempre gostam dessa parte quando eu conto da minha vida, mas ela é muito verdade, assim. Na semana que a gente fez o tratamento para engravidar e não deu certo, primeiro eu fiquei muito triste. Fiquei um tempo, sabe, quando você fica perdida, assim? Mas eu não sou o tipo de pessoa que tem tendência à depressão. Não tenho. Eu tenho muito. Gosto de viver, tenho muita energia. Assim. Mas então o que eu fiz, eu lembro muito de eu conversar com meu marido, assim, que eu falava para ele. Eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muita energia para dar. Tipo, se eu não vou ser mãe, eu preciso descobrir outra coisa onde eu vou colocar. E eu gosto de política, eu vou ser presidente do Brasil, assim. É nisso que eu vou focar toda a minha energia. Adoro. É, então, tudo isso para dizer que tem uma relação minha com a maternidade que é diferente porque ela foi muito esperada. Então, talvez eu também tenha que aprender um pouco esse lugar de poder me respeitar como mulher, às vezes, e falar, eu preciso do meu tempo, sabe? Acho que é um exercício de pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma mulher que gosto muito da vida, assim. Eu gosto muito da vida de todas as partes da minha vida. Eu gosto dos meus amigos, eu gosto da minha família, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me divertir, eu só não gosto muito de dormir e ficar deitada sem fazer nada. Eu não gosto dessa parte. Do resto todo eu gosto, assim. Então, quando eu tava com 2 meses de. Agora eu não quero mais, falou, acho, não sei. Era antes de ter filho. Ou agora eu tenho mais 3 motivos, vai saber, né, o que vai acontecer. Você está no processo de descoberta. É. Mas era. Eu lembro muito assim de quando eu estava amamentando, as crianças eram super pequenininhas. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, da minha tia virem aqui na minha casa e falarem tipo, Marina, deixa que a gente cuida das crianças, vai dar uma volta no quarteirão, vai fazer um exercício, vai ter um tempo para você. E eu falava, não quero. Agora eu quero ficar com eles, porque esse momento na vida deles é muito
é muito específico, é muito intenso, é muito importante. Na minha vida, eu tinha 39, 40, sei lá, 39. Na minha vida, uma hora no quarteirão, uma volta no quarteirão, um shopping com as minhas amigas, eu vou ter outro, sabe? E daí, oi, Glaucio. E daí acho que eu fui entendendo que também era muito importante para eles que eu tivesse a possibilidade de, sei lá, fazer a unha, fazer a depilação, tomar uma cerveja com as minhas amigas, sair para namorar com o pai deles, né, com o meu marido, enfim. Então, acho que hoje a gente está finalmente, quer dizer, antes da pandemia, a gente estava encontrando esse equilíbrio, que era poder ir trabalhar e, de fato, mergulhar no trabalho, não ficar toda hora querendo escutar a voz deles, saber se estava tudo bem, né? Ver como as meninas estavam, tudo. Então, poder ter espaço para o trabalho, poder ter, sabe, quando no meio do ano passado, assim, no meio do segundo semestre do ano passado, eu fui ficando muito incomodada que o meu corpo não é mais o mesmo, né? Eu tive trigêmeos, então minha barriga ficou grande, eu engordei bastante e eu não consigo arrumar espaço no meu tempo do dia para fazer exercício para voltar a ter um corpo mais ou menos parecido com o que eu tinha. Então eu estou uns quilos acima do que eu gostaria de estar. E daí isso para mim tem muito impacto na minha vida pessoal, na minha sexualidade, em tudo. Daí eu falei, não tá indo, assim. Eu preciso entrar em contato comigo novamente com uma mulher que eu sou. E daí eu falei, bom, então eu vou fazer exercício, vou fazer polidense. Aí eu fui fazer polidense no ano passado, que era tipo Nossa. uma hora por semana, não é que eu fazia toda semana, todos os dias da semana, era uma hora por semana que eu ia lá, porque eu fiquei pensando, bom, é uma hora que eu vou tirar para mim, então eu preciso otimizar essa hora, né? Então vai ser uma hora que eu faço um exercício físico, mas que eu também trabalho a minha sexualidade e tinha que ser perto de casa para eu poder ir e voltar sem ficar preocupada. E foi muito bom, assim, foi muito bom, porque era realmente um espaço onde eu podia ir me conectando mais um pouquinho comigo mesma, sabe? Foi bem bom. Esse foi um exercício bom, assim. E polidense é muito legal. Quem nunca fez, é um puta exercício sinistro, assim. Eu tô falando muito, Nossa, eu imagino, viu? muita Você gíria de falou, eu fiquei terapeuta. imaginando. Deve ser muito, muito massa. Não, Minha você tem esposa que tem muita bater vontade de com fazer. maior força com o braço. Eu sou Minha grande. Eu imagino. E eu imagino assim, minha esposa tem muita vontade de fazer, só que eu acho que ela tem um terço do teu tamanho, né? E às vezes eu até brinco com ela, para você vai ser fichinha. E eu fico imaginando que para você deve ter sido realmente um resgate de autoestima, Eu super. né? E de todos os aspectos físicos, emocionais, sentimentais. É. Então, eu penso assim, com o que você está me dizendo, né? Alguém comentava aí, falava nos comentários, né? Que é importante tirar esses momentos. E aí eu penso que as mamães nesse momento de pandemia têm que começar realmente, porque no início a gente não sabia ao certo quanto tempo ia durar, né? Não Então, sabemos foi ainda, né? tudo muito intenso. Não sabemos ainda até hoje. Foi tudo muito intenso, todo mundo só queria ficar muito em casa. Depois de aí mais de 4 meses, a gente já começa a pensar que a gente precisa, como você dizia antes, arrumar alguns escapes, senão o nosso mental, o nosso emocional, ele não suporta. Então, eu penso que isso que você está falando nos traz esse alerta, né? E essa atenção que a gente precisa ter. Olha, enquanto mãe, eu preciso descobrir o que é que me dá prazer, né? Eu sei que tem coisas que talvez não estejam, como você disse, nós temos várias realidades de mãe, a gente está falando de mães privilegiadas, como nós que estamos empregadas, que temos onde morar, mas a gente precisa também fazer esse recorte e pensar o que é que me dá prazer, se é apenas ficar no meu quarto sozinha lendo um livro, ou botar um fone no ouvido enquanto eu faço o almoço e ouvir minha música, Tomar um enfim, banho, eu tomar um banho, né, escutando uma sem música, gastar enfim, muita água, eu né, acho que tem gente? sem gastar, é verdade, né? Ponderando. Mas assim, eu penso que essas pequenas coisas, elas são importantes. Pequenas eu digo que alguns podem pensar, mas a meu ver, para quem precisa, né, delas, são coisas extremamente importantes e que a gente não pode deixar de lado. Então, eu fico assim bem, bem feliz pelo que você fala, né? Porque realmente eu acho que chegou a hora da gente colocar os pés no chão,
né? E falar como mães da vida real, Hum. né? Não aquelas mães de propaganda, de margarina, Que né? não Mas tem mães da vida olheiras, real, né? que não tem olheiras, enfim, mães da vida real, que hoje se deparam com essa realidade complicada para tantos, de ter que dar conta da vida escolar dos filhos, que não tem sido fácil, Nossa, né? tá Eu bem digo difícil assim, para o filho em idade escolar, mesmo, né? justamente, justamente. Então, assim, eu muitas vezes paro para pensar, poxa vida, a mãe muitas vezes tem o lado doméstico, né, da casa, tem o lado hoje escolar dos filhos, e onde é que fica o lado delas em tudo isso, né? Então, eu penso que é algo assim, inclusive para a saúde mental e emocional das mamães, que a gente precisa parar para pensar, e todas as outras pessoas da família precisam também parar para pensar e agir com empatia, né? Agir com empatia. Poxa, e se fosse eu? Né? Como é que eu gostaria de ser tratada? Muitas vezes eu penso muito dessa forma. Eu A acho mãe da minha neta, Eu acho que tem uma coisa que é mais. só para concluir, Fala, fala, fala. Vai lá. Eu vou só tomar para o gole do concluir, vinho. a mãe da minha neta, a gente sempre fala para ela, eu e minha esposa, que a gente sempre gosta de pegar a nossa neta uma vez na semana, ela tem 1 ano e meio. E a gente sempre gosta de pegar uma vez, nem que seja uma horinha, um turno, ou para dormir conosco uma noite, mas a gente sempre tem insistido nisso nela, olha, é para o seu bem, a gente não está em momento algum querendo te privar do momento com a sua filha, até porque outros momentos você sempre terá, mas você também precisa olhar um pouco para você, né? E aí a gente procura ter realmente vamos dizer, esse autocuidado mais empático, né? Essa empatia com a outra, se colocando no lugar. Puxa, se fosse eu, às vezes eu até brinco com ela, olha, quantas pessoas, quantas mães você conhece que queria sogras ou sogra, e as vozes da sua filha que seja assim, olha, deixa ela comigo no final de semana, deixa ela dormir comigo uma noite, e você fica à vontade, nem que seja só para assistir um filme, enfim. Então, eu penso que é algo que nós precisamos, nesse momento, começar a tentar, né, com a saúde mental e a saúde emocional das nossas mães. Afinal, nós somos, aqui na Paraíba, as nossas famílias, viu, Mari, elas são muito regidas por mulheres. É? Muito regidas. A maioria das famílias aqui na Paraíba, quem dita as regras, quem sustenta financeiramente, quem educa, quem é arrimo de família, em todos os aspectos, são as mães. Então, daí eu vejo essa importância. Não, eu fiquei pensando que você falou da empatia, né? E que eu não acho que é só empatia. Ainda que eu acho que empatia é muita coisa. Eu acho que empatia é só alguma coisa, mas não é pouca coisa, empatia. Mas é que eu acho que tem uma compreensão de que cuidar das crianças é responsabilidade de todos nós, não é só da mãe e do pai. E isso significa entender. Tem um provérbio africano, né, que fala que é preciso uma comunidade inteira para cuidar de uma criança. E ele faz muito sentido, porque de fato, assim, não dá para esperar que uma mãe e um pai consigam suprir todas as necessidades de uma filha ou de um filho sozinhos. E faz muita diferença ter uma avó, duas vós, três vós, quatro vós, cinco vós, E ter uma quantidade de gente, de adultos próximos que vão ampliando o universo de referência dessas crianças e daí ensinando elas a respeitar as diferenças, a lidar com as diferenças, a entender o que para elas faz sentido, aonde elas gostam, onde elas se sentem bem. E isso tudo é acreditar que a criança. Eu estava vendo agora uma live da Marina Elô, que fez 500 dias de mandato, e ela falou que a criança não é só o nosso futuro, ela é nosso presente também, né? Ela está aqui, ela está viva, ela está vivendo, ela está acontecendo. Então, isso tudo é entender que o investimento que cada um dos adultos de referência na vida dessa criança fazem nela tem um retorno tanto para ela pessoalmente quanto para todos nós, assim. Então, eu acho que é mais do que empatia, que é de se colocar no lugar do outro, mas é também entender qual é a minha responsabilidade nessa fila do pão aqui, sabe? Quem sou eu nessa fila do pão é verdade. dessa criança? Qual o meu papel? É É muito verdade. importante isso. Extremamente importante. E aí, muitas vezes, a gente escuta muito isso, né? A responsabilidade
Aqui no Nordeste, na Paraíba, nós temos um ditado que diz assim: quem pariu Mateus, que balance. Então, Ele tá aqui também. né, como se realmente essa responsabilidade ela estivesse centrada nos pais. E eu penso que hoje, então, assim, isso que você falou para mim é extremamente rico, porque eu acho que é momento de nós reconfigurarmos essa posição familiar. Né? Quem cuida das crianças realmente deve ser todos nós. Cada um de nós temos um pouco o nosso papel. Né? E aí eu acredito que cada um fazendo um pouco, acaba que a gente alivia a questão da sobrecarga, né? Ninguém acaba ficando sobrecarregado. E deixa eu te perguntar, tem como nesse período ser mãe e ter rotina com home office, com trabalho? Porque eu sei que, pela minha experiência enquanto pedagoga, a rotina para a criança é extremamente importante. Mas eu fico pensando, e para as mães? Deve ser, assim, um trabalho circense de malabarismo fantástico. Acho que aqui em casa, assim, tem ainda o plus de serem três ao mesmo tempo, né? Então, de fato, a gente tem que ter. A gente não é. Eu não sou muito ortodoxa, assim, eu não consigo ser. Eu sempre que eu tenho que falar assim, todo dia eu vou fazer isso agora, depois de um tempo eu não consigo fazer, porque aparece outra coisa mais interessante, porque aconteceu não sei o quê. Então, eu não sou uma pessoa muito forte nas minhas rotinas. Mas com as crianças, tem um cuidado com elas, porque a rotina também dá para elas uma segurança do que vai acontecer e ajuda a construir a relação com o tempo, a construir a relação com os desejos e tudo. Então, ter um cuidado com a criança, que é poder estabelecer uma rotina, ainda que não seja uma rotina militar, né? Não é assim, acorda até hora, mama até hora, faz o quê? Não é. Mas todo dia a gente acorda, aí as crianças vêm um pouco para minha cama, ficam lá com a gente, tal, até todo mundo acordar. Tem a Lorena é a que sempre acorda por último, então sei lá, uns acordam 5 e a Lorena acorda 7. Então tem 2 horas aí que a gente fica, eu e meu marido, tentando fazer os dois dormirem para dormir mais um pouquinho. E daí quando acorda todo mundo, troca a fralda, escova os dentes, troca o pijama, põe roupa, desce, toma um café da manhã. E daí a história da pandemia acho que deu esse privilégio, porque eu nunca tomava café da manhã com os meus filhos. Era sempre... Eu estava saindo atrasada para o trabalho, eles estavam tomando café, beijo, beijo, tchau. E agora a gente toma café da manhã junto, que é parte da rotina. Daí eles ficam um pouco na mesa e a gente vai fazendo... Esse período da mesa, assim, no momento em que a gente vai limpar, lavar a louça do café da manhã, organizar, sei lá, Lu, alguém tá chorando. Organizar o almoço, pôr as roupas para lavar, né? Ter essa rotina assim meio rapidinha de manhã, é o momento em que a gente liga o computador na mesa e deixa eles falando com algum dos avós. Essa foi uma rotina importante, de manter a relação das crianças com os avós, e foi importante para as crianças, mas também foi importante para os avós, porque no início tinha muito essa preocupação como não tem nenhum deles olhando aqui nessa live, os idosos, né? Que idoso, tá? Mas enfim, uma preocupação dos idosos ficarem sozinhos, de perder a relação com os netos, tá? Então, isso fazia parte da nossa rotina. E daí é isso, tipo, no meio da manhã tem uma fruta, às vezes a gente esquece, às vezes rola pro meu desespero e pra alegria do meu marido, que ele gosta, um amendoim, que eu fico, não, mas não tinha muita televisão no começo, agora a gente já instituiu a televisão no começo da manhã, porque eles estão ali meio pegando no tranco, então assiste uma televisão, no final do dia também tem uma televisão. Enfim, tem algumas coisas que acontecem que eles já sabem, assim, tem a hora do banho, daí é muito bonitinho que eles falam, banhão, mamãe, banhão, banhão, sabe? Tipo, eles já estão aprendendo, né? Então... Eles já vão ditando a rotina, né? Mas de vez em quando alguma coisa acontece que vira a vida de cabeça para baixo, um chora muito, o outro não sei o quê, enfim. É isso. Tem quando as mulheres que estão me ajudando na pré-campanha, outro dia a gente estava conversando, elas falaram assim, acho que tem uma experiência que é sua de ser mãe, que é a beleza de lidar com a não rotina, né? Apesar da rotina existir, várias vezes ela não acontece do jeito que era para acontecer, e acho que quem é mãe ou pai ou tio e mora muito perto da criança entende que não adianta você planejar, porque às vezes quer dizer, até adianta,
mas tem que ter clareza de que às vezes o planejado vai escorregar e você vai ter que fazer outra coisa na hora, né? Então, É verdade. então Sempre é o plano isso. B e o C. Super. Aqui em casa tem o plano B, o C, o D. É verdade, uma letra para cada um. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu nunca fiz a mãe de gêmeos, tá? Mas eu vou fazer para você. Tá. Eu escuto muito de quem não é mãe de gêmeos, né? Dizer assim, se eu tivesse 2, 3 filhos, eu não teria vida. Você acredita que quem é mãe de trigêmeos deixa de ter vida? Eu Não, escuto muito esse tipo imagina. de comentário. Eu digo, eu preciso perguntar isso para quem realmente é mãe, É. porque eu acredito que tudo vai de como se administra, né? A Eu tenho situação. muita vida. E vida sua, vida própria, né? Não é a vida dos seus filhos. Acho que é assim. O que a minha experiência me trouxe de referência. Quando você é mãe de trigêmeos, o mundo inteiro para te ajudar. Mesmo quando você não precisa de ajuda, as pessoas querem te ajudar, porque elas estão tão preocupadas. Eu tinha uma amiga que toda vez quando ela vinha aqui, quando eu estava de licença maternidade, ela vinha aqui, e meu apelido é Mabê, né? Ela falou assim, Mabê, me dá uma gaveta para arrumar. Eu preciso fazer alguma coisa para você nessa vida. Eu não tô aguentando. Me dá uma gaveta. Eu arrumo a gaveta inteira. Você vai ver, ela vai ficar linda, mas eu preciso fazer alguma coisa para você. E isso é verdade. E teve uma vez, tiveram poucas vezes que eu fico bastante sozinha com as crianças. Agora eu não fico mais porque na pandemia meu marido tá aqui, eu também, mas a gente fica sozinho com as crianças desde pequenininho, assim. E tiveram poucas vezes que no meio nesse momento que eu estava sozinha com eles, bateu o desespero. E uma dessas vezes, bateu o desespero, era quase final de ano, ou seja, São Paulo estava um puta caos, tinha um mega trânsito. E então ia demorar para qualquer pessoa chegar na minha casa e eles três não paravam de chorar. E eu não sabia mais quem que eu tinha amamentado, quem que eu não tinha, porque eu estava longe do mapa, eu anotava assim, um quadro, né? Eu estava longe do quadro, estava muito angustiante, daí eu falei, eu preciso de alguém. Não dá, eu preciso pedir ajuda. E daí eu liguei para uma amiga minha, que chama Sara, que mora aqui perto. Eu falei, bom, a Sara mora aqui perto, ela é dentista, então esse horário talvez ela não esteja atendendo. E liguei para Sara e a Sara tava assim, eu tô aqui em casa esperando o cara da NET chegar. Deu 5 minutos, ela tava na minha casa. Ela ligou pra NET, cancelou o cara e veio. É isso, tipo, eu já tive amiga que veio com metade da unha feita, metade da unha não feita, porque eu liguei e ela falou assim, tô indo. Então, tem é isso, uma corresponsabilidade do mundo ao meu redor, de entender de que lidar com 3 crianças é uma delícia, mas não é fácil, que várias vezes as pessoas se dedicam muito a ajudar. E daí isso significa também elas se esforçarem para dormir com as crianças uma noite, ficar com elas para que eu possa fazer alguma coisa, tal. Então, é possível ter vida desde que você seja uma pessoa que respeita e valoriza a sua rede de apoio. Porque eu também não sou uma pessoa que fica assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem 1000 regras com os meus filhos e você não pode fazer nada. Não. Tem algumas regras. Não pode dar doce, açúcar. Não pode. Televisão, eu prefiro que não. Mas às vezes as pessoas ligam e tá tudo bem, todo mundo vai sobreviver, sabe? Então, acho que tem o jeito com que você lida com a sua rede de apoio que afasta ou aproxima deles para te dar a possibilidade de viver, né? A Bezinha, por exemplo, Verdade. é uma das minhas amigas que, na minha pré-campanha, uma das tarefas dela é ser minha rede de apoio. E daí a gente está combinando de, na pandemia, ver se ela consegue vir um período de um dia na semana aqui ficar com as crianças para poder trabalhar. É isso. Você vai Olha que construindo legal. acordos, né, com as pessoas ao seu redor. É isso que você fala da rede de apoio, né? Faz realmente a gente parar um pouco para pensar mesmo que muitas vezes a forma como a gente acolhe a ajuda é justamente a intensidade que nós seremos ajudados, né? Embora você tenha seus critérios e nada disso vai atrapalhar na sua forma de educar seus filhos. Então, assim, acho que é muito importante a gente ter realmente essa postura de flexibilidade, de abertura, de reconhecimento, né? Eu fico, assim, extremamente feliz e digo que você realmente é uma pessoa muito afortunada. Eita, que E não se caiu o preocupe, telefone isso aqui. acontece sempre com o meu celular. Semana passada isso aconteceu com o meu celular, derrubou o copo da mesa, eu quebrei um copo em plena live. Fique tranquila.
Olha, de vez em quando essas coisas acontecem para movimentar. Mas assim, eu preciso realmente te agradecer, porque você trouxe assim conceitos tão importantes e de uma forma tão simples, sabe, Mari? E assim, é tão importante hoje em dia a gente poder conversar com pessoas que estão próximas da nossa realidade, né? Que não falam de um lugar muito distante de nós. E mesmo havendo esse recorte de maternidade, de maternância que nós falamos, mas eu tenho certeza, assim, por todos os comentários que nós estamos vendo desde o começo, quantas pessoas estão se identificando, tá? Então, assim, para dizer que, como eu sempre digo, a gente tem muito a falar, mas a gente sabe que no Instagram também nos permite um tempo limitado, né? Então, você fica à vontade aí para fazer a sua fala final. Da minha parte, assim, eu fico super, super feliz pela sua acolhida. Assim, não, em momento algum, é muito massa essa rede de apoio, sabe, feminina. Eu posso te dizer com toda sinceridade que pela primeira vez da minha vida estou conseguindo entender o sentido da palavra sororidade, mas não sororidade com quem está perto de mim, mas sororidade com quem é uma igual a mim, entende? Independente de raça, de cor ou de localização. Então, te agradeço demais, porque a todo instante você é sempre muito acolhedora, como não só comigo, eu sei que você tem sido com todas as meninas do Vamos Juntas, e o grupo do Vamos Juntas tem sido um grupo extremamente importante para todas nós, de acolhimento, de apoio, de sorrisos e de lágrimas, de partilhas. Eu acho que eu fico feliz, porque, para mim, um ponto extremamente positivo esse ano das eleições é essa rede de fortalecimento de liderança feminina. Então, fica à vontade aí. Acho que queria agradecer, em primeiro lugar, a possibilidade de trazer o Nordeste um pouquinho para perto, assim, da gente aqui de São Paulo. É muito gostoso o sotaque, a forma com que vocês falam. Ver que você tá, tipo, você tá de camiseta, né? E aqui tá um mega frio. Eu só tirei o casaco porque eu tô tomando um vinho e tô com um monte de luz. Olha a luz que eu tenho. Que me aquece, porque Nossa! tá um super frio aqui em São Paulo. Mas acho que, de fato, o que você falou sobre sororidade e sobre a forma com que a gente construiu uma relação de afeto com pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, né? Assim, mas que estão compartilhando dessa aventura maluca que é ser pré-candidata no Brasil, na pandemia. Tem muitas coisas bizarras que a gente vai vivendo. Acho que essa semana a gente passou perto do grupo do Vamos Juntas uma série de comentários machistas horrorosos, desrespeitosos, que foi muito, acho que foi muito importante para as meninas e mulheres que receberam esses comentários, o grupo que a gente foi construindo entre nós. E, de fato, isso para mim significa que quanto mais mulheres na política, melhor será a nossa relação, porque a gente tem, de fato, um jeito diferente de lidar com a outra e com o outro, de respeitar as diferenças, de se aproximar, né? E trabalhar em cima de convergências. Então, queria muito agradecer a live, foi muito gostoso conversar, assim, falar sobre os meus filhos é uma delícia. E tem uma que tá doente hoje, tá lá chorando e tossindo no colo do meu marido. E é pra lá que eu vou daqui a pouco cuidar dela. Mas eu gostei muito, 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 muito obrigada. E sucesso pra gente. Sucesso para nós e por mais mães na política, né? Sim, certamente. Por Mais mais mães, mães mais na mulheres. política. E a gente não falou aqui, mas de fato também mais mulheres negras na política, porque o nosso país tá muito subrepresentado no que diz respeito da experiência de vocês de vida, e vocês têm uma experiência muito importante, significativa para a gente poder transformar a sociedade. É verdade, Mari. Obrigada, tá? Imagina. Um beijo no Um beijo. coração. Quando vier para Paraíba, já vai ter quem lhe acolha. Me Não se aguarde. preocupe. Me aguarde. Tá bom. Beijo. Como a gente diz, um cheiro. Um cheiro. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Então, quero agradecer a todos vocês, a todas vocês, pela presença, pela participação. Um grande abraço. Hoje realmente foi muito bom. Próxima quinta-feira nós temos mais
nós vamos falar na próxima quinta-feira sobre mediação de comunicação. Eita, como mediar o diálogo, né? Tem se falado muito na linguagem não ofensiva, no diálogo e no discurso não violento. A gente vai entender um pouquinho sobre isso com a Regina Eger, tá bom? Também um presente que a vida me deu aí nessa caminhada. Então, próxima quinta-feira, mediação de comunicação, tá? Muito obrigado a todas, obrigada a todos vocês, obrigado às pessoas de São Paulo, aos meus familiares, aos amigos, a todos e a todas que têm nos acompanhado aqui. Um cheiro grande, fiquem na paz e até a próxima quinta.